No remoto e exuberante Monte das Flores e Frutas, uma pedra mágica brilhava sob a luz do sol. Desgastada pelos elementos e infundida com o ki do céu e da terra, esta pedra única estava prestes a dar origem a uma criatura excepcional. Em um dia auspicioso, emergiu um Sul-Wukong, uma figura esbelta e ágil com os olhos que brilhavam como estrelas. Sul-Wukong, ainda não ciente de seu destino grandioso, olhava para o mundo com curiosidade e admiração. Este ser, formado de elementos místicos, estava pronto para explorar o vasto mundo à sua volta, um mundo cheio de maravilhas, desafios e aventuras. Com um espírito indomável e um coração impetuoso, Wukong iniciou suas primeiras explorações, marcando o começo de sua lenda imortal. Sun Wukong encontrava-se agora em um ambiente repleto de maravilhas naturais, com a inocência de um recém-nascido, mas a agilidade de um ser sobrenatural. Ele começou a explorar o Monte das Flores e Frutas. Sua jornada era impulsiva pela curiosidade e pelo desejo de descobrir o que o mundo tinha a oferecer. Wukong aprendeu rapidamente a se alimentar dos frutos silvestres e a beber das cristalinas nascentes da montanha. Ele se movia com destreza entre as árvores, pulando de galho em galho, aprendendo a linguagem silenciosa da natureza. Cada novo dia, ele descobria um aspecto diferente da montanha, desde as pequenas criaturas que rastejavam sob as folhas até os picos que tocavam as nuvens. Neste período de descoberta e aprendizado, Wukong desenvolveu um profundo respeito e um laço com a natureza que o cercava, estabelecendo o alicerce de suas habilidades e sabedoria futuras. Enquanto Sun Wukong explorava o Monte das Flores e Frutas, um encontro fortuito estava prestes a ocorrer. Um grupo de macacos, atraídos pela agitação causada por suas travessuras, aproximou-se cautelosamente. Para sua surpresa, encontraram não um predador, mas um ser semelhante a eles, porém marcado por uma aura de mistério. Curiosos e fascinados, os macacos observavam Wukong, que inicialmente surpreso, logo sentiu uma conexão com esses seres. Com movimentos lúdicos e gestos amigáveis, eles se aproximaram, iniciando uma amizade singular. Wukong encontrou nos macacos não apenas camaradas, mas uma espécie de família, unidos pelos laços da natureza e pela liberdade da vida selvagem. Neste novo círculo, Wukong foi escolhido como um dos seus. Ele começou a aprender as formas e costumes dos macacos, adaptando-se rapidamente à vida em comunidade. Este foi um momento crucial em sua jornada, marcando o início da sua ascensão como uma figura de liderança e sabedoria entre seus novos companheiros. Em meio aos macacos, Sun Wukong começou a absorver os sons e gestos que formavam a linguagem deles. Cada dia era uma nova oportunidade para aprimorar a sua habilidade de comunicação. Com uma inteligência extraordinária e uma capacidade inata para imitar sons, Wukong não apenas aprendeu a língua dos macacos, mas também começou a aprimorá-la. Logo, ele estava não apenas se comunicando, mas também contando histórias, organizando jogos e liderando atividades. Wukong possuía um talento especial para expressar pensamentos e sentimentos complexos, o que o diferenciava dos demais. Ele usava a linguagem como uma ferramenta para unir e inspirar seus companheiros. Sun Wukong não demorou a se destacar entre os macacos devido à sua inteligência aguçada e habilidades incomuns. Ele mostrava uma perspicácia notável na resolução de problemas, fosse ao encontrar caminhos novos e seguros pela floresta, ao inventar jogos complexos que encantavam seus companheiros. Seu raciocínio rápido e a capacidade de aprender rapidamente eram evidentes em cada aspecto de sua vida entre os macacos. Ele também exibia uma destreza física extraordinária, executando proezas acrobáticas que deixavam todos maravilhados. Mas era sua mente astuta que realmente o diferenciava. Wukong começou a entender as leis da natureza e a usar esse conhecimento a seu favor, antecipando eventos e evitando perigos. A comunidade dos macacos, percebendo seu talento excepcional, começou a olhar para Wukong não apenas como um membro, mas como um líder natural, alguém capaz de guiá-los através dos desafios da vida selvagem. Durante uma das suas explorações, Sun Wukong fez uma descoberta que mudaria o destino de todos os macacos do Monte das Flores e Frutas.
ele encontrou uma passagem secreta, escondida atrás de uma cascata imponente, que levava a um lugar esplêndido, um santuário tranquilo e protegido, ideal para os macacos viverem. Esta passagem não era apenas um refúgio seguro, mas simbolizava também uma porta para novas possibilidades. O Kong percebeu que essa descoberta poderia ser a chave para um futuro melhor para sua comunidade. Ele imediatamente compartilhou sua descoberta com os outros macacos, que ficaram maravilhados com a beleza e a segurança do local. A descoberta da passagem secreta elevou Sun Wukong a um novo patamar de estima entre os macacos. Reconhecendo suas habilidades excepcionais e seu comprometimento com o bem-estar do grupo, eles decidiram coroá-lo como seu rei. A cerimônia de coroação foi um evento jubiloso, celebrado com frutas, danças e cantos, refletindo a alegria e a união da comunidade. Como rei, o Kong não apenas protegia e guiava os macacos, mas também promovia uma atmosfera de cooperação e felicidade. Ele incentivava cada membro a contribuir com suas próprias habilidades, fortalecendo assim a comunidade como um todo. O Kong governava com sabedoria e compaixão, sempre atento às necessidades de seus súditos. Sua coroação marcou o início de uma era de prosperidade e paz no Monte das Flores e Frutas, sob a liderança astuta e carinhosa de Sun Wukong, o Rei Macaco. Como um novo monarca, Sun Wukong deu início à tarefa de estruturar seu reino. Com uma visão clara, ele começou estabelecendo leis simples, mas eficazes, assegurando a ordem e o respeito mútuo entre os macacos. Sua liderança refletia uma combinação de sabedoria e justiça, criando um ambiente onde cada macaco tinha um papel e era valorizado. O Kong incentivava a colaboração, acreditando que a união dos macacos era essencial para o sucesso do reino. Ele organizou grupos de trabalho para diferentes tarefas, desde a coleta de alimentos até a manutenção do território. Além disso, ele introduziu sessões regulares onde os macacos podiam compartilhar ideias e preocupações, fortalecendo assim o senso de comunidade e pertencimento. O Monte das Flores e Frutas, sob a liderança de Wukong, se transformou em um verdadeiro santuário de paz e prosperidade. A harmonia reinava e os macacos desfrutavam de uma vida plena, repleta de alegrias e aprendizados constantes. O reino de Sun Wukong tornou-se um exemplo de equilíbrio e felicidade, onde cada macaco encontrava seu lugar e seu propósito. Sun Wukong, agora um rei respeitado e querido, começou a contemplar questões mais profundas sobre a existência. Uma noite, enquanto observava as estrelas, ele refletiu sobre a natureza efêmera da vida, percebendo que todos os seres, inclusive os macacos que tanto amava, estavam destinados a envelhecer e morrer. O Kong sentiu uma inquietação crescer em seu coração. A mortalidade, um conceito até então distante para ele, tornou-se uma preocupação palpável. O Kong começou a questionar a finalidade de seus esforços e realizações, se no final tudo se dissiparia com o tempo. Essa percepção da transitoriedade da vida despertou um desejo ardente em seu ser, encontrar uma maneira de transcender os limites da mortalidade. Consumido por essas reflexões, o Kong decidiu que precisava encontrar uma solução. Ele não desejava apenas para si a imortalidade, mas também ansiava por oferecer aos seus súditos uma forma de escapar do ciclo inevitável da vida e da morte. Com um coração cheio de esperança e coragem, o Kong começou a preparar-se para a maior jornada de sua vida. Após se tornar o senhor do Reino dos Macacos, Sun Wukong estava sempre inquieto, pois não conseguia deixar de pensar na impermanência da vida e na inevitabilidade da morte. Essa consciência despertou nele um anseio intenso pela imortalidade. Determinado a superar os limites da sua existência mortal, o Kong viu na busca pela imortalidade um caminho para proteger a si mesmo e seu reino contra os rigores do tempo. Ele compreendia que a jornada seria árdua e cheia de desafios inimagináveis, mas sua resolução era inabalável. Assim, armado com uma determinação férrea, o Kong preparou-se para embarcar na mais importante jornada de sua vida, onde desafiaria os próprios limites do possível e do conhecido em busca da eternidade.
Su Wukong iniciou sua exploração em terras desconhecidas, montanhas místicas e florestas antigas, cada local oferecendo lições únicas. Em sua busca, encontrou sábios eremitas, aprendeu com os elementos da natureza e observou as estrelas para compreender os mistérios dos cosmos. Cada passo era um aprendizado, cada experiência, uma porta para o entendimento profundo da vida e do universo. Wukong buscava não apenas a sabedoria para alcançar a imortalidade, mas também um entendimento mais profundo de si mesmo e do mundo ao seu redor. Em sua jornada, Su Wukong encontrou-se com vários cultivadores espirituais, seres dedicados à arte de aprimorar a alma e a mente através de práticas ancestrais. Esses encontros revelaram a ele diversas técnicas de meditação, alquimia e disciplinas espirituais. O Rei Macaco foi particularmente tocado pela serenidade e profundidade desses cultivadores, que viviam em harmonia com o universo. E com eles, aprendeu a importância do equilíbrio interno e do desenvolvimento espiritual contínuo. Esses mestres espirituais, com suas habilidades e sabedorias, desempenharam um papel crucial no amadurecimento de Wukong como um ser espiritualmente evoluído. Ao encontrar Subhuti, um venerado mestre taoísta, Su Wukong viu nele o guia ideal para alcançar a imortalidade. No entanto, Subhuti recusou-se a aceitar Wukong como seu discípulo. Ele duvidava da seriedade e da capacidade de Wukong em seguir o rigoroso e disciplinado caminho do Tao. Subhuti percebia que o Rei Macaco tinha um espírito indomável e impulsivo, características que, ao seu ver, eram incompatíveis com os ensinamentos profundos do taoísmo. Desafiado por essa sua recusa, Su Wukong não se deu por vencido. Ele decidiu permanecer próximo ao Subhuti, demonstrando através de suas ações e persistência seu compromisso com o aprendizado. Wukong adotou uma postura de humildade e paciência, praticando meditação e disciplinas taoístas por conta própria, mostrando sua determinação e vontade de evoluir. Sua dedicação impressionou Subhuti, que eventualmente reconheceu o potencial e a sinceridade de Wukong, aceitando-o como seu discípulo. Sob a orientação de Subhuti, Su Wukong mergulhou no estudo do taoísmo, absorvendo seus princípios e práticas. Ele aprendeu sobre o equilíbrio do Yin e Yang, a importância do vazio e a conexão entre o microcosmo e o macrocosmo. Wukong aplicava esses ensinamentos com fervor, buscando harmonizar-se com o Tao, a força fundamental do universo. Su Wukong, após anos de prática diligente, dominou as 72 transformações, uma habilidade que lhe permitia assumir qualquer forma, desde animais e insetos até elementos da natureza. Esse domínio deu ao Rei Macaco uma versatilidade e habilidade para escapar ou enfrentar quaisquer situações. Além disso, ele aperfeiçoou a habilidade do Jin Dong Yun, a nuvem dourada que lhe permitia viajar grandes distâncias em um instante. Junto a essas habilidades, Wukong enfim alcançou a tal almejada imortalidade. Através de uma combinação de práticas espirituais, alquimia taoísta e disciplina rigorosa, ele transcendeu os limites mortais. Wukong se tornou imune a todas as doenças e venenos, e seu corpo físico tornou-se vulnerável a danos comuns. Assim, o Rei Macaco conseguiu sua vitória sobre a morte. A imortalidade trouxe uma nova perspectiva para Su Wukong. Ele passou a ver a vida e o universo de uma maneira mais ampla, compreendendo a interconexão de todos os seres e o valor da harmonia e equilíbrio. Após anos de ausência em sua jornada na busca da imortalidade, Su Wukong, o Rei Macaco, finalmente retornou ao Monte das Flores e Frutas, trazendo consigo um vasto leque de conhecimentos e habilidades sobrenaturais. Seu retorno foi celebrado com grande alegria e admiração por seus súditos Simions, que o acolheram de volta como seu líder amado e respeitado. Wukong utilizou seus novos conhecimentos e poderes para fortalecer e melhorar seu reino. Ele implementou técnicas avançadas de cultivo, ensinou aos macacos métodos mais eficazes de coleta de alimentos e estabeleceu sistemas de defesa mais sofisticados contra os inimigos de seu povo. Além disso, ele promoveu a educação e o desenvolvimento espiritual entre seu povo, incentivando-os a buscar o equilíbrio e a harmonia com a natureza. Os macacos passaram a viver em paz e prosperidade.
beneficiando-se da sabedoria e da proteção de seu rei imortal. O Monte das Flores e Frutas tornou-se um refúgio de felicidade e conhecimento. Mas o Rei Macaco era ambicioso e ciente de que um rei precisava de uma arma à altura de seu poder. Partiu em busca da Jingu Bang, um bastão mágico de imenso poder. Tal arma era indestrutível e feita de material celestial, mas ela se encontrava nas profundezas do reino do Rei Dragão. Contudo, nenhum obstáculo era intransponível para o determinado Rei Macaco, que viajou até o fundo do oceano, onde a arma estava guardada no Palácio do Dragão do Mar Oriental. Ele estava decidido a possuir o bastão mágico, não apenas como meio de aumentar a sua glória pessoal, mas também para usar a arma para proteger seu reino e manter a ordem. Ao chegar ao Palácio do Dragão, Su Wukong se viu diante de um desafio monumental. O palácio era uma fortaleza subaquática protegida por criaturas poderosas e encantamentos mágicos. No palácio, Su Wukong exigiu do Rei Dragão a Jingu Bang. O Rei Dragão não tinha intenção de entregar o artefato, mas tentou dissuadir Wukong, que parecia muito determinado, oferecendo-lhe outras armas e relíquias magníficas. Porém, Wukong não se deixou influenciar pelo Rei Dragão e recusou sua oferta. O Rei Dragão, subestimando as capacidades do Rei Macaco, levou Wukong ao local onde Jingu Bang está guardada. O bastão parecia um pilar de metal gigantesco que servia como sustentação do oceano. Parecia uma tarefa impossível remover o pilar de seu lugar, mas quando Wukong se aproximou dele, o bastão começou a brilhar, indicando que reconheceu Wukong como seu mestre. Su Wukong ergueu a Jingu Bang facilmente sobre sua cabeça, para o espanto do Rei Dragão e de sua corte submarina. O Rei Macaco, demonstrando seu controle total sobre a arma, a reduz ao tamanho de uma agulha e a guardou atrás da orelha. O Rei Dragão ordenou que seus súditos tentassem capturá-lo, mas Wukong, usando suas inúmeras habilidades e sua formidável astúcia, lutou e derrotou os inúmeros guerreiros do Rei Dragão. O Rei Macaco agora possuía uma arma à altura de suas magníficas habilidades, mas ao derrotar os hostes do Rei Dragão, Wukong atraiu a atenção dos deuses celestiais para si. Os deuses passaram a ver o Rei Macaco como uma possível ameaça a toda a ordem estabelecida, e assim, algo precisava ser feito para contê-lo. Após obter o bastão Jingu Bang, Su Wukong, o Rei Macaco, ganhou notoriedade não apenas no reino terrestre, mas também entre os deuses celestiais. Sua crescente força e influência, no entanto, começaram a causar desconforto nas cortes celestiais. Os deuses, preocupados com o poder de Wukong e sua independência, decidiram que tinham que conter este indivíduo que parecia indomável. Liderados pelo imperador de Jade, os deuses ofereceram um cargo honorífico ao Rei Macaco, mas tal título só lhe foi dado para tentar subjugar Wukong. No céu, foi-lhe dado o título de Protetor dos Cavalos Celestiais, uma posição que Wukong logo descobriu ser insignificante. Sentindo-se insultado e menosprezado, Wukong rebelou-se, declarando-se grande sábio igual ao céu. Essa afronta provocou uma crise nos céus, e o Imperador de Jade convocou um exército celestial para capturar Wukong. A batalha entre o Rei Macaco e as forças celestiais foi espetacular. Wukong, empunhando a Jingu Bang, lutou com uma ferocidade e habilidade que surpreenderam os deuses. Nenhum dos guerreiros celestiais, nem mesmo os mais poderosos, conseguia subjugá-lo. Percebendo que não poderiam derrotá-lo pela força, os deuses celestiais recorreram à astúcia. Laozi, o grande sábio e fundador do taoísmo, propôs um plano para capturar Wukong. Enquanto o Rei Macaco lutava, Laozi pediu a ajuda de Buda para prendê-lo. Wukong, embriagado pela batalha, foi atraído ao pilar. Acreditando-se que era mais um desafiante, Wukong aproximou-se e tocou o pilar. No momento em que fez, o pilar se transformou em uma montanha gigantesca e Buda prensou firmemente sobre o Rei Macaco. Buda explicou a Wukong que a montanha era, na verdade, sua mão transformada e que o Rei Macaco estava agora preso sob os 5 elementos da montanha, um selo espiritual que neutralizava seu poder. Wukong, percebendo a futilidade de sua resistência, sucumbiu à captura. Sob a montanha, Su Wukong foi deixado para refletir sobre suas ações e o caminho de arrogância que ele trilhou que havia levado àquela situação. Os anos passaram
e o mundo seguiu em frente. Mas a lenda do Rei Macaco, o guerreiro destemido que desafiou os céus, se espalhou por todo o mundo. Enquanto isso, no Monte das Flores e Frutas, os macacos sentiam a falta de seu rei. Eles contavam histórias de suas aventuras e esperavam por seu retorno. A lenda de Wukong inspirou muitos a buscar força e coragem em tempos difíceis. Seu legado, embora manchado pela rebeldia, é um símbolo de resiliência e desafio à autoridade. Mas não é assim que acaba a história do valente Rei Macaco. Anos mais tarde, a história de Wukong tomaria um novo rumo. Wukong seria liberto sob a condição de servir ao monge Sanzang em sua missão. Essa épica aventura ficaria conhecida como a Jornada para o Oeste.